You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, temos vários amigos da Rafa aí, colegas. Professora Maren, que honra sua presença na nossa banca. Oi, Raquel, tudo bem, querida? Olá, tudo bem? Olá, tudo bom, Oi, professoras? prof, Boa tudo tarde, bem? Olá, Renatinha. tudo bem? Ai, coisa boa vê-las, gurias. Querida, Saudade de todo mundo. Tarde. A Maren, verdade. pois é, a Maren é uma honra, né, tê-la Uma aqui. honra, Mari, aqui. Querida, Vai ver, ela tá cuidando lá a cachorrinha e aí aproveitou para ver a gente. amada. E deve ser também pela Rafa, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá meio baixinho. Tá, eu vou tirar o fone então, tá? Agora deu, né? Ah, bem melhor. Tá. Eu não tô conseguindo entrar com o meu usuário da FMP, daí eu acabei entrando como convidada. Não tá carregando. Tá bem, não tem problema. Podemos começar então? Podemos, claro, prof. Passou da... E que a Mari está dizendo ali, não, estou na minha biblioteca nova, o assunto é guria querida. Então tá, vamos dar início então à nossa banca de TCC da acadêmica Rafaela de Melo Pereira. Quero saudar inicialmente e agradecer imensamente as professoras Raquel Sparenberg e Renata Dota por terem aceito compor a banca da Rafaela. Saudar todos que estão aqui presentes, os parentes da Rafaela, os demais alunos da FMP, colaboradores, imensamente a professora Mari, é uma honra a sua presença aqui na banca também, né? E Rafaela, então, desde já te passar a palavra, tu tens 15 minutos para sustentar o teu trabalho. A partir de agora, a palavra está contigo. Tá bem, obrigada. Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença dos membros que compõem a banca examinadora por terem aceitado estar aqui hoje, as professoras mestre Andréia Wecked, doutora Raquel Sparenberger e doutora Renata Dota. Gostaria de agradecer especialmente a minha orientadora mestre Andréia Wecked por ter aceitado o meu convite para me orientar, por ter abraçado o meu tema e me auxiliar na elaboração da minha monografia. Aos demais presentes, obrigada por estarem aqui também. Eu me chamo Rafaela de Melo Pereira e o meu tema é sobre violência doméstica e feminicídio contra adolescentes do gênero feminino. A importância de repensar os instrumentos protetivos da Lei Maria da Penha em face da peculiar condição da vítima adolescente. A relevância jurídica do meu tema se trata de que a população ela não tem consciência que a Lei Maria da Penha, embora seja de extrema importância e surgiu para proteger o gênero feminino, ela não traz a devida proteção à adolescente vítima de violência em suas relações afetivas. A problemática do meu trabalho, ela surgiu após a minha prima, com apenas 17 anos de idade, ter sido vítima de um feminicídio no dia 13 de fevereiro de 2021. Diante da vida dela ter sido ceifada de uma forma tão precoce, me surgiram diversos questionamentos. E eu notei que as leis, elas são falhas ao não trazer a devida proteção à adolescente vítima de violência em suas relações afetivas e que ainda sua peculiar condição como pessoa em desenvolvimento não é respeitada. O método de abordagem do meu trabalho ele foi hipotético-dedutivo, pois eu parti de uma premissa geral do contexto da proteção estatutária da Lei Maria da Penha e da Lei Maria da Penha para a específica, que é a integração da adolescente vítima de violência doméstica em relação afetiva. A pesquisa ela foi feita de forma bibliográfica, documental, com estudo de casos, de forma a ilustrar a construção teórica que analisou criticamente as legislações que regem a matéria. A pesquisa ela foi dividida em 2 capítulos. No primeiro capítulo, eu parto de uma abordagem da proteção da mulher vítima de violência e no segundo, a abordagem é de proteção à adolescente. Historicamente falando, a mulher ela sempre foi vítima de violência, especialmente no seu contexto familiar. A cultura patriarcal, durante muitos anos, acabou impedindo que as mulheres elas tivessem autonomia e poder de decisão. Uma vez enraizada essa cultura, ela foi responsável por contribuir e aceitar diversas violências contra as mulheres. Com isso, surgiu a necessidade de criação de leis que protegessem as mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e feminicídio.
No entanto, essas proteções elas não impedem que tais crimes ocorram. Em termos legislativos, a gente pode afirmar que muito tem se feito para combater essas violências. No entanto, com a pandemia do Covid-19, os números que em 2019 era que a cada 4 minutos uma mulher era vítima de violência no Brasil, com a pandemia, o número passou a ser a cada 2 minutos temos uma mulher violentada no Brasil. O feminicídio, ele subiu 22% nos meses de março e abril de 2020 em relação com os mesmos meses do ano anterior, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Lei 11.340, nominalmente conhecida como Lei Maria da Penha, ela foi um marco no Brasil e é uma referência ao combate à violência doméstica e familiar. Em seu artigo 7º, ela traz os tipos de violência contra a mulher. Temos a violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. E quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente atribui a violência física. No entanto, nos relacionamentos abusivos, geralmente se inicia com a violência psicológica para então partir para a física. Nós não podemos fechar os nossos olhos para as outras violências que estão elencadas na lei, visto que as adolescentes são as principais vítimas de violência sexual e 75% dos casos dessas violências, a vítima possui algum vínculo familiar com seu agressor. A lei do feminicídio entrou em vigor no Brasil em 2015. Essa violência é considerada como o ápice da violência contra o gênero feminino. É a conduta extrema que tem como foco ceifar a vida da mulher. As razões mais comuns para esse tipo de crime acontecer é a perda de controle e de propriedade que o agressor tem sobre a vítima. O feminicídio é a última instância na atitude da qual um homem tem como controlar a mulher. Ele controla a vida dela e a morte. Afirma-se, inclusive, que em boa parte dos casos de feminicídio há um histórico onde a vítima ela enfrentou diversas dificuldades e violências no seu relacionamento. Isso ocorre geralmente quando a vítima ela tenta colocar um ponto final na relação e isso não é bem recebido pelo autor, pois ele enxerga a mulher como a sua propriedade justamente por causa dessa questão enraizada patriarcal que impera até hoje nos nossos dias. As medidas preventivas da Lei Maria da Penha estão elencadas no artigo 8º e elas consistem basicamente em políticas públicas e parcerias governamentais no combate à violência contra a mulher. Já as medidas preventivas, segundo o CNJ, as mais atribuídas são de afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima e, além de tudo, também pode-se dispor a fixação de limite mínimo de distância entre o agressor em relação à vítima, familiares, a prole e também pessoas que presenciaram as agressões que possam servir como testemunhas. E também o agressor frequentar os mesmos lugares que a vítima e seus familiares. Trago aqui, quando vou falar sobre a evolução da criança e do adolescente, a obra Menino do Engenho, de José Lins do Rego, de 1932. Essa obra, ela retrata como a infância e a adolescência foi durante muitos séculos. Carlinhos, ele se tornou órfão aos 4 anos de idade, após a sua mãe ter sido brutalmente assassinada pelo seu pai. O pai acabou indo para o hospício e, com isso, o Carlinhos ele foi morar no Engenho de Santa Rosa. Lá, ele conviveu com muitos adultos. Sua vida sexual iniciou de uma forma precoce e, aos 12 anos de idade, ele acabou contraindo sífilis. Diante dos acontecimentos da vida de Carlinhos, ele perdeu a inocência da infância e se tornou um adulto em um corpo de criança. E assim a infância e a adolescência se deu durante muitos anos. E as crianças e os adolescentes eles eram vistos como coisa perante a sociedade. Não eram vistos como pessoas em desenvolvimento e como prioridade absoluta. Até que na segunda metade do século XX surgiu a Declaração Universal dos Direitos das Crianças em 1959, que afirma que, devido à imaturidade física e mental, por se tratarem de seres em pleno desenvolvimento, a criança e o adolescente eles necessitam de amparo, de proteção integral e cuidados especiais, sendo necessária a criação de uma legislação apropriada. Diante da Declaração Universal dos Direitos da Criança, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente surgiram para proteger a criança e o adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, é uma legislação específica de proteção à criança e ao adolescente. Ao afirmar que uma adolescente ela tem discernimento, não está errado, porque, na verdade, todo o ser humano ele tem discernimento desde que nasce. Só que quando a gente exige que uma adolescente ela tenha o mesmo comportamento que um adulto, isso não é possível. A ciência ela nos explica que os adolescentes eles têm atitudes impulsivas, pois a parte cerebral responsável pelo comando dessas ações ainda não está totalmente desenvolvida até os 20 anos de idade. Essa parte ela se desenvolve entre os 20 e 25 anos de idade do ser humano. A parte do cérebro responsável por esses comandos chama-se córtex pré-frontal.
Ela está relacionada ao planejamento de comportamentos, pensamentos complexos, expressão da personalidade, tomada de decisões e modulação do comportamento social. Ela é responsável por distinguir o certo do errado, tendo inclusive uma grande implicância social, tornando o adolescente vulnerável. Em razão dessa vulnerabilidade, segundo a Unicef, a criança e o adolescente são as maiores vítimas de violência, principalmente no âmbito familiar. Quanto à violência nos relacionamentos afetivos, tendo como vítima a adolescente, eu vou retratar aqui o caso da Júlia de Mello como exemplo. Antes do feminicídio ter se concretizado, no dia 13 de fevereiro de 2021, a Júlia sofreu diversas tentativas de feminicídio. A primeira aconteceu em julho de 2020, quando ela tinha apenas 16 anos. Foi concedida a medida protetiva a ela, no entanto, nunca impediu que o agressor entrasse em contato, agredisse diversas outras vezes e nem mesmo viesse a tentar matá-la até que isso de fato se concretizasse. No dia 12 de fevereiro, ela saiu de casa para ir ao McDonald's e, mediante uma emboscada, ela foi ao encontro do agressor. No entanto, ela acabou encontrando a morte. Júlia, ela era movida pelo sentimento do medo, sendo muito comum entre as adolescentes. Uma adolescente, ela não tem força e nem capacidade cognitiva para sair de um relacionamento abusivo sozinha em razão da sua vulnerabilidade. Uma semana depois do feminicídio da Júlia, a patrulha da Brigada Militar da Maria da Penha compareceu no local onde ela residia para saber se o agressor estava cumprindo de fato com o distanciamento da medida solicitada, lá em julho de 2020, e receberam a notícia que a Júlia havia entrado para as estatísticas do feminicídio. Neste, em tantos outros casos, que temos como vítima uma adolescente, havia clara necessidade de instrumentos realmente adeptos à mente e à dinâmica do contexto adolescente, bem como necessitava de um sistema real de garantias e de um modelo penal mais eficiente. Era uma tragédia já anunciada. A Lei Maria da Penha, ela protege o gênero feminino e inclusive ela não estabelece uma faixa etária. Só que os seus instrumentos protetivos, eles são direcionados à mulher adulta e não à mulher adolescente. Então, é necessário um diálogo entre a Lei Maria da Penha e o ECA, pois há lacunas no nosso ordenamento jurídico em enxergar a adolescente em sua condição única de desenvolvimento para relações afetivas. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele foca muito em como solucionar os casos que estão diante de atos infracionais, destruição do poder familiar quando a criança ou o adolescente ele se encontra em situação de risco, vulnerabilidade social e maus tratos intrafamiliares. Mas quando se trata sobre adolescente vítima de violência, ele não traz essas respostas, assim como a Lei Maria da Penha. A família, ela tem o dever de zelar pela criança, mas a Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece que a sociedade e o Estado também devem assegurar esses direitos. Quando nós nos omitimos diante dessas situações, nós estamos colaborando para o maior crescimento de violência e feminicídio contra essas adolescentes. No caso da Júlia, quando a família buscou ajuda, tanto o Conselho Tutelar quanto a Brigada Militar disseram que não tinham o que fazer, e inclusive eles trataram o caso como se ela fosse uma mulher adulta. Não trataram ela como uma adolescente. Eles tinham sim que ter protegido ela. É inegável que a Maria da Penha e o ECA são legislações que vieram para combater a violência contra as pessoas mais vulneráveis, mas deixam um vácuo ao não retratarem o que deve ser feito quando a vítima de violência no relacionamento afetivo é uma adolescente. É necessário ainda que a sociedade, ao se deparar com casos de feminicídio, lute pelas vidas que foram perdidas de uma forma tão trágica, que pare de culpar as vítimas por aceitar a situação em que vivem ou por não saber sair das relações abusivas. É imperioso e urgente que se concretize formas de combate nesse tipo de crime. Nós não vamos conseguir zerar os números porque em muitos lugares do mundo não há acesso à educação, à informação, e os relacionamentos abusivos eles são tratados como algo normal. Mas eu penso que devemos criar políticas públicas que repensem os instrumentos protetivos da Lei Maria da Penha e programas específicos à adolescente. É necessário um sistema de controle mais eficaz. Precisamos de um monitoramento periódico à vítima e também ao agressor. Um programa psicológico obrigatório e não facultativo que fortaleça a vítima. Talvez, se já existissem esses programas, a Júlia ela não teria cedido ao agressor e nem mesmo teria entrado para as estatísticas do feminicídio. Obrigada pela atenção. Eu gostaria de dar um beijo especial à minha tia Cláudia, amada, mãe da Júlia, que está aqui me assistindo. E agora eu estou disposta para responder eventuais questionamentos. Muito obrigada, Rafaela. Sei o quanto foi difícil para ti escrever sobre esse tema e principalmente hoje sei também falar e sei o quanto era necessário para ti falar sobre isso.
Agora eu vou abrir, então, para a banca, fazer as suas perguntas. Começamos, pode ser pela professora Raquel, não sei? Pode ser, querida? Pode ser, então. Tanto faz, né? Estamos entre elas. Então, boa tarde a todos e todas, né? Professora Andréia, querida, saudade, né? Dos nossos encontros, das nossas divagações, reflexões tão necessárias, né? Também essas relações de afeto também são tão importantes para todos nós, né? E a gente sente muita falta. Então, gratidão também pelo convite, né, pela possibilidade de estar aqui. Professora Renata, né, tivemos a oportunidade já de discutir, né, algo nesse sentido também essa semana ainda. E cumprimentar, então, aqui toda a plateia, né, a torcida organizada da nossa querida Rafaela, assessoria incansável, né? Estamos terminando, então, né, assessoria. Acho que é uma das últimas bancas, né, professora Andréia? E principalmente, Rafaela, a ti, né, por esse momento, que eu costumo dizer que é um momento importante, né, um ápice, assim, da trajetória acadêmica. E eu estou aqui tentando, de alguma forma, tornar esse momento não um momento triste, né, porque é difícil, é bem difícil, tá? Mas eu vou tentar, né, fazer uma leitura, assim, do teu trabalho numa perspectiva, enfim, primeiro, né, tentando ser técnica em algo que não tem nada de técnico, é muito real, né? E o que me chamou muito, muito atenção no teu trabalho e que tem um diferencial enorme, né? Sem dúvida, primeiro o tema, né? Porque acho que você traz uma temática assim que tem sido sim objeto de preocupação, né? Eu mesma já tinha era algo que já vinha me torturando, vamos usar assim essa palavra, e que eu não tinha visto ainda um trabalho escrito sobre isso. Aí o quanto deve ter sido difícil para você, porque normalmente a gente trabalha com a seguinte perspectiva, de que a gente não escreva sobre algo que viveu, né? Ou sobre algo que vivenciou, ou sobre algo que nos é muito caro. Né? A gente sempre tenta fugir disso, porque nunca é fácil. E o quanto você foi precisa no teu trabalho, no sentido de não deixar isso, né, de alguma forma, transparecer. Tanto que só agora, na tua exposição, eu entendi que a Júlia era tua prima, porque eu não consegui ver isso no trabalho. Isso é muito difícil de fazer. A gente sempre diz, não vai escrever sobre isso, porque você vai aparecer ali. O teu sentimento, né, a tua explosão contra toda uma estrutura, né, que é difícil a gente se despir disso tudo. Né? Então, e agora, né, eu já tinha, veja só, né, quando eu li o teu trabalho, principalmente quando eu li os agradecimentos, e me chamou uma coisa, atenção muito forte, assim, você começar agradecendo a sua mãe, sabe? E isso me foi, assim, muito forte. Eu pensei, meu Deus, tem que ter um propósito aqui, né? Porque depois você agradeceu o seu pai, enfim, mas antes disso havia várias mulheres na tua vida, né? E você como mãe ali também, isso me deixou muito marcada, assim. Enfim, né? Vamos tentar aqui, né, nos manter firme nessa luta, né, Rafaela? Então, eu gostei muito do teu trabalho, porque eu acho que o teu trabalho também serve de alerta, né, às instituições, acho que a todo momento, né, no seu trabalho, isso fica muito latente, né, ou seja, não só as instituições, mas mais em especial também é o sistema de justiça. É fato que você também tentou transcrever o caso de uma forma bem sutil, né? Não deixando os teus valores e talvez a tua raiva, né? Ali naquela descrição, né? Da fala
da dona Cláudia, né? É Cláudia, que provavelmente ela não tenha falado daquela forma, né? Você que tentou tirar dali todo o sentimento para um trabalho acadêmico. Então, eu gostei muito desse tema, porque eu acho que ele é mais do que necessário, mais do que imediato, e é claro que a professora Renata depois vai poder entrar numa perspectiva e num viés que eu não tenho, talvez, condição de fazer, mas que é um pouco, né, ligado ao quanto é difícil também, né, e aí não, talvez pelo sistema de justiça, que aí é uma outra perspectiva, né, o próprio legislador, a política pública, mas é o quanto hoje, para nós, pais, mães, né, também trabalhar com a questão da sexualização e da objetificação do corpo feminino, né, porque leva essas meninas tão jovens, né, também a uma situação de violência. Porque eu, como mãe, né, de uma adolescente de 15 anos, eu sou incansável no meu discurso cotidiano, né? Mas a gente é vencido, né, por todo um sistema, por toda uma estrutura de poder, né, que vem. Então, a gente alerta todos os dias as nossas filhas, né, dos perigos que elas podem encontrar no outro, seja em qualquer relação, né, pode ser uma relação hétero ou homo, né, porque a gente também hoje há essa outra perspectiva de escolha, mas não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. E a gente fica se perguntando, e você deve ter levantado a bandeira da causa, né, pelas mães todas, no sentido que eu fiz, né, o que eu fiz de errado? Acho que as mães começam a se perguntar, né, a respeito disso. E não é isso, ninguém fez nada de errado, é toda uma estrutura, e que você traz, né, no seu trabalho, quando você começa a falar, né, já. Primeiro, acho que ali também, até para aproveitar para, né, já falar também alguma dimensão mais técnica, assim, você começa a falar você começa assim dizendo evolução da mulher, mas nesse evolução da mulher é evolução social, você traz ali evolução social, você traz a política, você fala do voto, você faz... Então, acho que ali você poderia botar evolução da mulher na perspectiva, né, social, política, né, mesmo que você não tenha aprofundado bem essa discussão, mas é um pouco isso que você quer mostrar, né, o quanto foi difícil para a mulher ocupar um espaço, tanto no ambiente social, né, quanto no ambiente político, e quanto também no ambiente jurídico, né, porque hoje nós somos muitas, mas nós somos poucas no passado, né, no âmbito do sistema também de justiça, né? Então, é claro que tem uma obra muito interessante, que talvez auxilie mais você no futuro para você entender o que efetivamente acontece, né? O que acontece com as estruturas de poder todas, que é o contrato sexual da Carole, né, Patman? Já falei no outro trabalho, porque ele vai mostrar toda a dimensão de objetificação, né, também do corpo feminino, a sexualização, e o quanto isso esteve ligado a estruturas de poder das mais variadas. Então, acho bem importante para você depois chegar no ápice, né, da discussão, que você vai logo chegar ali, né, porque eu acho que essa primeira parte é uma parte, assim, que nos toca. Nós sabemos que nós somos muito fortemente influenciados por uma cultura patriarcal, uma cultura de que a gente é um objeto, de que a gente não pode sair, né, de uma condição, porque se eu sair dessa condição, eu destoo, né, do que a sociedade exige. Então, isso também faz com que as mulheres, mas também com que as meninas fiquem presas a isso. E tem todo um histórico, porque tem mães e mães, né? Tem mães que a menina chega e diz assim, terminei com meu namoradinho, a mãe vem e pergunta o que você fez. Né? Não é o que aconteceu, é o que você fez. Então, o que você fez é perguntado às meninas, como é perguntado a todas nós. É culpa das nossas mães? Não, é culpa desse patriarcado,
né, dessas estruturas de poder que fizeram de nós um pouco vítimas de tudo isso. Embora hoje toda a luta feminista é que a gente não fale mais, né, que a gente foi vítima, que a gente foi subalternizada, que a gente foi silenciada, mas a gente foi. E as conquistas que nós temos são muito poucas, né? São boas, né, mas são poucas ainda. Tá? Depois, quando você começa a trabalhar a questão da violência, eu acho que tu trazes ali, né, os principais pontos, fala da lei, né, da Lei Maria da Penha, e fala dos tipos de violência. Porque, veja, né, no caso da tua prima e de tantas outras meninas, começa ali, né, com a violência sutil, psicológica. Essa saia está muito curta, né? Vai sair assim, o batom está muito vermelho. Esses pequenos atos, a gente já tem que tomar cuidado. É isso, ali já está nascendo um opressor. E os demais tipos de violência, a psicológica vai continuar, né? E as outras vai ser em decorrência disso. Né? Algumas sofrem só psicológica a vida inteira e acho que não é uma violência. A gente não consegue assimilar tudo isso, né? Mas acho que a lei ela trouxe esses tipos de violência e eu gosto muito de enfatizar para todas que não é só a violência física, não é só a violência sexual, né? Qualquer uma dessas violências pode te levar ao feminicídio, né? Pode levar ao feminicídio. Presta atenção, né? A gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, nas sutilezas do comportamento do outro, né, numa possível relação. Então, eu gostei muito disso. Mas, claro, quando você chega, né, no teu capítulo mais, né, base mesmo, e eu acho que é uma sacada incrível e que eu não sei, claro, qual é a tua perspectiva também de futuro, mas esse tema em especial, e a professora Andréia é, de fato, a melhor pessoa para te orientar, porque ela trabalha com isso, ela sabe a realidade das crianças e adolescentes. E essa sacada de fazer interface, né, entre essa menina, mulher, né, menina do gênero feminino, que ainda nem se constitui efetivamente como uma mulher, né, para os parâmetros da sociedade, ela é uma menina ainda em formação, né? Ela é tão vítima quanto. E, de fato, é necessário se pensar isso, mas se pensar para além, né, do que desse tratamento. Eu costumo sempre dizer assim, a gente sempre precisa, né, de alguma forma, a gente tem, por exemplo, a questão, né, a gente tem a mulher, mas a gente tem que pensar na mulher, na menina, né, adolescente, na menina criança, né, porque você traz aqui tantas situações, começa assim, né, a violência começa já no âmbito familiar, né, a gente sabe disso, né, e às vezes por conta ali, né, dessa estrutura, ela também se submete a uma violência extra, né, fora. Né? Então, ela é submetida ali, ela é submetida fora, e que políticas específicas há para isso? Quer dizer, o ECA, ele precisa dialogar, é óbvio que a lei do feminicídio e a lei Maria da Penha precisa, de alguma forma, pensar esse público, né? Que tem, obviamente, características diferentes, inclusive a dimensão psíquica. Porque, veja, uma menina como essa, ela ainda não tem, talvez, as preocupações que uma mulher adulta tem. Não posso sair desse relacionamento porque eu tenho meu filho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Essa criatura ainda não tem isso. Então, ela pode ainda sair disso, mas como ela vai sair? Né? Aliás, todas têm que sair, né? Mas a gente vê que alguém aos 16 anos, ela tem que sair disso. Mas quais são os mecanismos para isso? Né? Quais são as possibilidades? O que o sistema de justiça está fazendo? A gente vê tanta política específica, né, para
para o tratamento da violência contra a mulher, mas específico para essas meninas. E são altos os índices, são muito altos. E na pandemia, de fato, você foi muito feliz de ter trazido isso aqui, porque aumentou, e eu acho que saltou os olhos essa realidade de forma mais cruel ainda das meninas, né, das crianças meninas, porque tu traz aqui uma situação de uma menina de 16, mas tem meninas de 12, 13, que já né, por ter já numa sociedade que já objetificou, né, o corpo dessa menina, que olha assim de longe é um corpo de mulher, mas é uma menina, né? No que diz respeito à sua formação, ela ainda é uma criança. Tem meninas que brincam de boneca e tem o relacionamento já. Então, claro, é uma situação difícil, né, de se entender também porque ela se submete, porque que ela é também alvo desses agressores, é uma série de questões, né, se as mulheres, né, já com um grau aí de desenvolvimento, mas já levam em média 10 anos para denunciar um agressor, imagina uma menina como essa, elas não têm nem coragem, né? E mais do que isso, né, é o primeiro amor. Então, essa coisa do primeiro amor é que não existe outro. É aquele. Então, não tem mãe, não tem pai, não tem que vá conseguir. Então, tem que ter uma política. Realmente tem que ter uma política. É uma política de formação, educacional. O sistema de justiça precisa, assim, lidar com essa realidade. Acho que você pontuou bem e trouxe também algumas deficiências. A professora Andréia, a Renata, que trabalham também com isso, elas vão concordar. As medidas lá, me deu um branco agora, né? Protetivas, elas não são suficientes. O sistema de justiça, ele não está de todo preparado para lidar com a violência contra a mulher e com esse agressor. É a passos lentos, né, que o sistema de justiça tem conseguido, né, de fato, implementar algumas políticas, né, e aí passa também pela própria formação desses sujeitos para lidar com o sistema. É difícil. Então, assim, é uma questão muito complexa. É uma questão muito complexa, mas eu super mega concordo contigo, anotei várias coisas do teu trabalho, mas tudo nesse sentido, assim, temos que pensar uma política. E se não existir política, o próprio sistema de justiça vai ter que, a partir dos índices, vai ter que pensar alternativas. Não há mais o que fazer, é muito alto os índices já da violência contra a mulher, né? Imagina agora, é como se a gente tivesse cada vez mais cedo, né? É que cada vez mais cedo você vem se submetendo a isso. Esse é o problema. O que está acontecendo? Que cada vez mais cedo essas meninas são vítimas, né? Então, esse é um trabalho belíssimo, porque é um trabalho humano. É um trabalho que tem uma preocupação com o humano, em dizer, olha, existe uma parcela humana, né, que está à mercê, né, que precisa de uma resposta do sistema de justiça. Como é que vai lá e pergunta como está a menina, se a menina já nem mais está aqui, que medida protetiva é essa? Que controle é esse? Eu só fico imaginando a dor de uma mãe. Não tem. Eu te indico também, como leitura, né, para esse tema, em especial a professora Josiane Veronese, o professor Ismael Francisco de Souza e o professor André Viana Custódio. Eles têm trabalhado especificamente cueca, né, em vários temas, mas eles
veja bem como é um tema tão novo, eles já pensaram sobre isso, mas não escreveram. Então, a professora Andréia e Rafaela, desculpa me alongar também, né? É que eu fiquei tão emocionada com esse trabalho, que quando eu li, já chorei, acho o suficiente, então agora eu já estou conseguindo falar sem me emocionar, né? Ele tem que ser publicado, né? Pelo menos para que sirva de alerta, para que chame a atenção de todo mundo sobre esse tema. Então, assim, só tenho a agradecer, né? Muito, muito obrigada por me proporcionar essa leitura. Esse trabalho é muito mais um grito de alerta. Esse trabalho preste atenção nas nossas meninas, é como se fosse assim, né? Então, que bom que saiu aqui da FMP, que bom que foi para a professora Andréia, né? Que está próxima, né, da possibilidade de mudar as coisas, muito mais próxima do que eu e a Renata, né, talvez. Então, é chocante, né? Essa foi uma vida, mas são tantas todos os dias. Então, parabéns, menina, pela coragem. Parabéns. Muito obrigada, Raquel, por todas as palavras. A Rafaela com certeza teve uma dificuldade muito grande para escrever e isso fica muito claro, né, em função de toda a situação envolvida, que nós, acompanhando agora, tu também lendo, pudesse sentir essa carga emocional, e aí a gente consegue, com isso, enxergar todas essas fragilidades, né, Raquel? Todas as fragilidades do sistema, e inclusive fazer um meia-culpa de tantas coisas que a gente acaba se conformando e seguindo de acordo com o sistema que está aí, quando o que a gente tem que fazer é promover mudanças que são necessárias, né? Então, muito obrigada, Raquel. Professora Renata? Bom, então, Rafaela, professora Andréia, professora Raquel, também, assim, quero agradecer muitíssimo o convite por estar aqui nessa banca, né? Também me emocionei, Rafaela, diferentemente da professora Raquel, desde o começo do teu trabalho, eu percebi, né, que era uma situação muito próxima a ti, e fui fazendo uma leitura já também muito emocionada com relação ao teu tema, né? E vendo aqui também que Vanessa, querida, está na plateia, que foi uma querida, né, pessoa que participou também de um momento importante para ti antes da banca, Vanessa, então também te cumprimento. E antes de começar, assim, a falar, eu queria prestar a minha solidariedade à tua família que está aqui, né? Dizer que nós temos muito que fazer, né? E eu acho que a Rafaela acaba sendo uma porta-voz, assim, né? Do tanto que o direito precisa se modificar para, né, o sistema de justiça como um todo, para olhar para essas especificidades. Então, Rafaela, tu tivesse uma sensibilidade, como a professora Raquel falou, não se recomenda, é claro, porque a gente não consegue ficar distante do nosso objeto, né? Principalmente quando é uma causa, assim, que tu estás implicada. Mas também são nesses momentos que a gente apresenta as grandes necessidades de transformação, que é isso, assim, que eu estou te vendo, né? Tu estás levando esse tema, isso tornando um objeto também, um objetivo para a tua vida, lutar, né, como uma ativista, como uma militante a essa causa que ela está, assim, completamente invisibilizada, né? Então, eu queria trazer uma perspectiva, a professora Raquel, acho que fez uma avaliação, né, eu diria até que perfeita, da análise sobre o tema do gênero, sobre o tema, né, de toda essa evolução do lugar, desde menina até a mulher, o quanto, né, existe essa objetificação do corpo, né, e o quanto as adolescentes, meninas, ficam muito mais à mercê, né, dessa cultura que já está muito instalada, patriarcal, e isso tu discorre muito bem no teu trabalho, né.
E claro que acho que nos discorre também muito emocionada, porque como a professora Raquel fala, parece que tu estás assim fazendo uma denúncia, né, apresentando um grito de socorro. E realmente, né, é necessário, acho que tu estás na fase, né, esta é a fase da tua escrita, e isso se reflete na tua escrita, né, e isso também é importante ter essas etapas, né, do desenvolvimento acadêmico. Mas, como bem trouxe a professora Raquel sobre essa temática, então eu pensei em não entrar tanto nessa perspectiva, né, e a gente poder, e também, já que trouxe a questão das políticas públicas tão bem colocadas, eu fiquei pensando muito, Rafaela, na questão, assim, também, né, do profissional, do operador jurídico, né, do profissional que atua, né, com a advocacia, o operador do direito que poderia ser, né, esse profissional com uma formação interdisciplinar, né, para poder lidar com esses casos complexos, como é a questão, né, das mulheres vítimas de violência, né? Então, eu fico pensando assim, como você agora, né, como futura jovem advogada, também precisa ter essa formação completa, interdisciplinar, para poder estar preparada a receber esses casos, né? E poder dar uma orientação jurídica também, né, robusta, uma orientação segura, né, para as famílias, para as vítimas, para as pessoas que são vítimas. E essa formação e esse olhar interdisciplinar e humano, tu traz aqui no teu trabalho, embora essa não tenha sido a tua perspectiva de análise, mas quanto, assim, os jovens advogados também precisam estar preparados, né, para receber esses casos complexos, porque talvez, assim, muitas coisas poderiam, né, muitas tragédias, eu até diria, poderiam ser evitadas, né? Às vezes a família não consegue encontrar uma resposta na rede pública, não consegue encontrar uma resposta, né, nos mecanismos formais de proteção, mas também nós temos a responsabilidade dos operadores formais, no sentido, né, dos advogados, operadores do direito que fazem essa advocacia voltada para as causas mais sociais, e que sem a tua formação, né, Rafaela, que tu traz aqui, sem a tua competência interdisciplinar, não vão conseguir orientar bem a essas, né, a essas temáticas tão complexas. Então, fiquei pensando como é importante, né, dentro da formação dos cursos de direito, esses assuntos estarem presentes, porque também nós, enquanto sociedade, não podemos nos omitir de nenhum papel, né? Nem enquanto órgãos oficiais e nem enquanto, né, trabalhadores, operadores, no caso, né, de vocês, porque eu sou da área da psicologia, operadores formais no direito, né, no exercício da advocacia. Então, eu fiquei, assim, bastante contente, né, feliz de ver que talvez aí nós temos, né, uma futura jovem advogada com um olhar de muito preparo para essas questões. Eu espero que tu possa levar isso e que isso se torne um sentido, né, importante para a tua vida, seja na área que tu for atuar, né, mas com certeza tu nunca vai deixar de ter, né, essa perspectiva interdisciplinar e humana para lidar com essas, né, questões peculiares. E a questão, assim, do foco do teu estudo ter sido a adolescência também é algo que me fascina muito, assim, né, como profissional da área da saúde, porque tudo que envolve o campo da adolescência, né,
do ponto de vista, assim, de falar sobre, né, planejamento sexual e reprodutivo, né, falar sobre relações de parceiros íntimos, falar sobre violência, isso tudo é um tabu, isso tudo está proibido, não se tem políticas, porque a sexualidade, né, ela ainda, por mais que esteja sendo super, né, banalizada e naturalizada, ela está vindo de uma maneira, né, a esconder esse tabu, né, o fato de ela vir, né, com tanta força também nos hábitos e atitudes dos adolescentes também é uma forma, né, de esconder o tabu que é falar sobre todos esses assuntos. Enfim, né, acho que a questão das políticas, elas são essenciais, mas eu também penso que a formação do operador do direito para atuação e militância nessas causas, elas são imprescindíveis, tá? Para que não se exista também uma indiferença, né? De repente busca um profissional que é muito técnico, muito operacional, e esse tema vai ser de novo, né, visto de forma rasa, como é o exemplo que tu trazes aqui, e que provocou uma grande tragédia, né, infelizmente, muito próxima a ti. E, então, essas seriam, assim, as minhas considerações, mais do ponto de vista, assim, da relevância do teu assunto, né, do quanto ele mexe com todos nós, do quanto é ausente tratar sobre, né, políticas para adolescentes, especialmente, né, aqui no nosso contexto, e outras questões, assim, que eu gostaria de te trazer, que são bem questões mais técnicas, sobre questões técnicas do teu trabalho, que não sei se eu coloco aqui, se tu prefere que eu te encaminhe, Rafaela, porque talvez, assim, numa versão que eu acredito que tu vais apresentar ainda uma versão com algumas melhorias, eu poderia estar te encaminhando, talvez, algumas sugestões, assim, do ponto dali na construção do teu resumo. Eu acho que eu não vou listar aqui, são questões, assim, né, bem da ordem de metodologias mesmo, dos cuidados com a BNT. Eu listei aqui, talvez, uns 10 itens, assim, que eu acho que não é o momento, talvez, assim, de apresentar, porque realmente o que temos que discutir é o propósito, né, do teu trabalho, mas eu acho que seria interessante se tu aceitar, né, essas sugestões, eu posso encaminhar para ti, para a professora Andréia, para vocês poderem, para uma versão final do trabalho, fazer alguns pequenos ajustes, porque eu acho que o teu texto merece, né, ter esse olhar também cuidadoso com relação a esses aspectos mais formais. Mas esses são um pouco, assim, das minhas reflexões, Rafaela, sobre esse assunto, né? E eu queria, talvez, te ouvir, assim, pensando assim agora, né, que tu estás nesse momento de reta final de curso e que tu teves esse atravessamento, né, de forma tão inesperada, como é que tu pensa, assim, né, que poderia ser, né, daqui para frente, a tua atuação, que tu levas disso para a tua formação, para a tua atuação, né, profissional? Queria te escutar um pouquinho, querida, nesse sentido também, né, para a gente conversar um pouco. Muito obrigada, então, professoras, e parabéns, querida, pela excelente escolha do teu tema. E coragem, como disse a professora Maren aqui, né? Muita coragem tu tiveste. Estão me ouvindo de novo? Tá. Então, esse tema para mim também foi uma coisa muito nova. Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso de uma forma tão concreta quando eu parei para pensar quando a Julia morreu, que é a minha prima. O meu tema de TCC eu mudei, assim, sei lá, a segunda semana de março. Então, eu procurei a professora Andréia, ela super abraçou, assim, o meu tema. Então, foi uma coisa que a gente pensou muito em conjunto, assim, eu trouxe o problema e ela foi ali e me ajudou muito. Então, eu não parei para pensar como é que eu, como profissional do direito, né, quando eu vier atuar sobre isso, como que eu vou ajudar
eu, de fato, eu como advogada, eu pensei em mim como pessoa, sabe? Que eu lembro quando eu me matriculei na FMP, eu lembro que a frase, assim, da faculdade era, tipo, que as causas, elas iam precisar dos melhores advogados, assim, essas pequenas causas, assim, sabe? E trata-se de uma coisa que não é muito vista ainda pelas pessoas, então eu quis trazer essa problemática para cá, para nós como sociedade, assim, a gente entender isso e a gente ir em busca disso. Como profissional, eu acabei não refletindo como eu posso fazer, mas como pessoa, sabe? Em conjunto, lutar por isso mesmo, sabe? Que nem a professora Raquel usou exatamente a questão do grito, assim, de socorro, sabe? Tipo, de chega. Então, foi mais dessa forma, assim, que eu pensei. Mas com certeza essas coisas não estão dissociadas, não é, Rafaela? E tu vai encontrar muito sentido nisso que tu estás fazendo. Talvez agora tu não consiga, né, dar conta, assim, de perceber, né, o quanto tu pode deixar de legado enquanto, né, também a importância disso para a formação dos operadores de direito. Então, querida, parabéns novamente. E eu estou muito satisfeita também com tua apresentação, com o teu trabalho, né? E com toda essa grande lição, né, que tu deixa aqui para todos nós. Muito obrigada, professora Renata. A gente, eu daqui vou dar um testemunho da nossa prática, né? Nós acabamos vendo que quem mais atua aí na defesa das vítimas, nos juizados, é a Defensoria Pública. Em regra, nós temos os advogados ali, particulares, né, atuando na defesa do requerido, do réu, né? Nas medidas protetivas também. E em favor da vítima, em regra, quem vem, né, é a Defensoria Pública. Então, acho que a gente precisa fomentar os novos advogados a compreenderem e conhecerem essa dimensão da proteção da vítima dentro do sistema de justiça contra a violência doméstica e terem essa atuação de forma, inclusive, a exigir do poder público a disponibilização desses instrumentos. Né? De que uma adolescente que precise ser engajada em algum programa de proteção, esse programa de proteção tem que ser específico para ela. Ela não vai para um grupo junto com mulheres adultas que têm outra perspectiva da vida, que têm outras demandas da vida. Pode ser importante em algum momento isso, né? Com certeza, mas ela precisa também estar vinculada a programas nos quais ela se enxergue e que ela veja sentido ali, não é? Então, acho que o trabalho dos advogados nessa área pode ser bastante importante para ajudar a construir. Hoje, o que nós temos são programas que dependem de cada juizado cada município tem a disponibilização de um ou outro programa, mas isso precisa estar instituído para todos de maneira uniforme, né, e regulamentado. Então, achei que a perspectiva que a Rafaela trouxe, e nós trabalhamos muito isso ao longo do semestre, que a Rafaela conseguisse trazer para o trabalho essa perspectiva técnica, científica, com relação à abordagem, né? E tentando, embora seja impossível totalmente tirar a carga emocional, que ela está presente dentro do trabalho, mas tentando sempre trazer essa carga de cientificidade, né, e de abordagem crítica da temática, que acho que ela conseguiu fazer de forma bem adequada, e aí eu te parabenizo, Rafaela, tu tens todos os méritos nessa construção, agradeço as palavras, mas quem escreveu, quem pensou, quem foi no trabalho, foste tu, parabéns. Parabéns, foi uma honra para mim te orientar, porque eu também cresci. Como eu disse, a gente vai aprendendo, né? A gente atua no dia a dia, às vezes não tem essa perspectiva de ver que há uma falha ali, não é? E ela foi brilhante em trazer essa nova perspectiva. Então, muito obrigada, banca. Rafaela, obrigada. Acho que agora nós nos retiramos para deliberar a respeito da tua nota. Tá bem, obrigada.
Olá, vamos ver se eu consigo concluir a banca sem cair, porque a minha internet hoje realmente está muito difícil. Que amor, guriazinha. Voltamos. Oi? Aí eu quero esse bolo. Rafaela, então, mais uma vez, te parabenizar pelo tema, pelo desenvolvimento, pelo teu compromisso com a temática, pela tua responsabilidade, e te dizer que a banca deliberou pela tua aprovação, tá? Pela tua aprovação com distinção e nota 10. Parabéns, parabéns, querida, muito merecido. Parabéns, só comemorar Rafaela. agora. Parabéns aos pais, parabéns, aí a mãe, olha parabéns ali, ó, a mãe é a mais homenageada no trabalho, né? Com certeza. Então, agradecer a todos. Não sei se tu queres falar alguma coisa, senão encerramos a banca. Parabéns, obrigada, Andréia. Tchau, tchau, Obrigada. Renata. Não, só queria agradecer a todo mundo que está aqui, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada às professoras Raquel e Renata por terem aceitado estar aqui. Eu sabia que vocês são mulheres, então a Raquel sempre ouvi falar, não tive a oportunidade de ter aula com ela, mas muito ouvi falar sobre ela, então eu queria muito que ela estivesse presente na minha banca. A professora Renata, eu tive a oportunidade de ter aula, é maravilhosa, então, assim, muito obrigada, de verdade, eu estou muito contente. Parabéns. E segue a luta, menina, segue a luta. É um orgulho para nós, parabéns. Tchau. Obrigada, parabéns, tchau. Tchau, tchau.